Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre torção em eixos de acionamento. O fenômeno da torção, ele é principalmente utilizado para transmissão de potência em eixos de acionamento. Como que isso funciona? Eu tenho a potência sendo gerada pelo motor através da combustão do combustível. Essa combustão gera uma potência e para eu conseguir transmitir essa potência para as rodas traseiras do veículo, isso é feito através de um eixo de acionamento, né? E esse eixo, ele gera uma tensão de cisalhamento que é transmitida para as rodas do veículo. É utilizado também para geração de energia elétrica. Quando eu tenho desnível, uma queda d'água, eu tenho turbinas e essas turbinas são movimentadas por torque devido ao desnível da água. Então, eu tenho energia elétrica sendo gerada através do torque que é transmitido pela queda d'água, tá? O torque, então, ele é um momento que tende a torcer a peça ao longo do eixo longitudinal da peça. Então, aqui eu tenho torque aplicado nas extremidades da peça. O que diferencia o momento torsor do momento fletor é justamente a deformação causada na peça. Uma propriedade importante que deve ser levada em consideração nos eixos de acionamento, por que normalmente os eixos de acionamento são circulares e não têm seções transversais com geometrias diferentes? Porque aqui tem uma propriedade que é muito importante, que é a axissimetria. O que acontece quando eu aplico um torque num eixo de acionamento de seção transversal circular? Eu tenho o distanciamento de uma face em relação à outra, né? Um distanciamento. Porém, o eixo longitudinal, né, ao longo da peça, você percebe que ele continua indeformado. Isso é uma propriedade bastante relevante, que não acontece quando eu tenho uma outra geometria, como por exemplo aqui embaixo, que eu tenho uma geometria quadrada, né? Quando eu tenho uma geometria quadrada e aplico o torque na extremidade dessa peça, eu tenho uma deformação que é causada ao longo do eixo longitudinal também. Então, isso dificulta na utilização de eixos de acionamento com seção transversal em outras geometrias. Como que eu determino a tensão que é gerada quando eu tenho um torque aplicado em um eixo? Então, essa tensão, ela varia do centro do eixo até a parede, né, na seção transversal. Então, aqui eu tenho uma seção transversal cilíndrica e essa tensão vai variar radialmente do centro até a extremidade, sendo zero no centro da seção transversal e máxima lá na parede, né? Então, ela cresce linearmente até atingir a parede da seção transversal. Então, depende do torque que está sendo aplicado, depende da distância do centro do eixo, né? Que a gente chama de ρ. Esse ρ é a distância do centro do eixo até o ponto onde a gente vai determinar a tensão. O que acontece é que eu só posso chamar de raio quando eu estiver falando da tensão máxima de cisalhamento. Aí a distância do centro da circunferência até a parede mais externa é um raio. Agora vamos imaginar que eu tivesse aqui num ponto médio. A distância do centro da circunferência até esse ponto médio não é o raio dessa circunferência. Então a gente chama de ρ, é uma distância do centro do eixo até o ponto onde deseja se determinar a tensão. Só vai ser raio se eu estiver falando da tensão máxima de cisalhamento, que sempre acontece lá na extremidade da circunferência, na parede da minha seção transversal. Depende também do momento polar de inércia. O momento polar de inércia é uma propriedade geométrica similar ao momento de inércia, porém para peças circulares que estão sujeitas a torques, tá? Como é que eu determino o momento polar de inércia para uma seção circular, né? Π sobre 2 vezes o raio à quarta. Se essa seção circular for tubular, for vazada, vai ser π sobre 2, raio externo à quarta, e aí quando eu tô falando raio externo, ou aqui representado por R2, é a distância do centro da circunferência até a parede mais externa,
menos o raio interno à quarta, distância do centro da circunferência até a parede interna, que aqui está representado por R1. Lembrando que aqui é sempre a exponenciação primeiro, para depois resolver a subtração. Então, a tensão máxima de cisalhamento depende do torque que está sendo aplicado, do raio do eixo e do momento polar de inércia. Isso eu estou falando da tensão máxima, tensão lá na parede. Se eu quiser saber a tensão em um outro ponto qualquer que não esteja na extremidade da circunferência, depende do torque que está sendo aplicado, depende do ρ, que é a distância do centro da circunferência até o ponto onde eu desejo determinar a tensão, e o momento polar de inércia. Aqui a variação, né? Ela varia radialmente, sendo zero no centro e linhas radiais até atingir a tensão máxima na parede mais externa do meu tubo. Vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Um torque T de 3 kN é aplicado ao cilindro sólido. O fato de dizer que é sólido significa que ele é maciço, de bronze mostrado. Determine a máxima tensão de cisalhamento, então tô querendo saber a tensão lá na parede mais externa e a tensão de cisalhamento no ponto D. Então aqui, ó, eu tenho, tá indicado com uma linha tracejada. Essa linha tracejada não indica que ele é tubular, na verdade só tá indicando a linha na qual se localiza o ponto D. E eu quero saber a tensão nesse ponto, que se encontra sobre um círculo de raio 15 milímetros situado na extremidade do cilindro. Então, ó, a gente está perguntando a tensão máxima e a tensão no ponto D. Vamos anotar os dados. O torque que está sendo aplicado é de 3 kN/m. Quilo é 10 elevado à terceira, então 3 vezes 10 elevado à terceira Nm. O raio do eixo que está sendo analisado, ó, de uma extremidade até a outra é o diâmetro. Então, essa distância que está sendo indicada aqui de 60 milímetros é o diâmetro. Se eu dividir por 2, eu tenho o raio. Então, o raio, ele é 30 milímetros. 30 vezes 10 a menos 3 metros. Essa outra distância que está sendo indicada aqui de 30 milímetros é o diâmetro dessa linha tracejada, que é onde está localizado o ponto D, né? Então, a distância do centro da circunferência até o ponto D vai ser o raio dessa circunferência que tem diâmetro 30 milímetros. Já foi até dito aqui no enunciado, né, ó, que o ponto D se encontra sobre um círculo de raio 15 milímetros. Caso você tivesse dúvida, ó, o diâmetro é 30, dividido por 2 vai ser o raio. Então, a distância do centro até o ponto D, né, o ρD, é 15 milímetros. 15 vezes 10 a menos 3 metros. Bom, então vamos determinar a tensão máxima de cisalhamento e a tensão no ponto P. Ele é sólido, ele é maciço. Então, o momento polar de inércia para um eixo sólido é π sobre 2 raio à quarta. Π sobre 2, o raio do eixo é 30 milímetros, 30 vezes 10 elevado a menos 3 metros elevado à quarta. Então, o momento polar de inércia, 1,27 vezes 10 a menos 6 metro à quarta. A tensão máxima de cisalhamento depende do torque que está sendo aplicado, que é de 3 kN/m. Então, 3 vezes 10 elevado à terceira Nm. O raio é o raio do eixo, tá? 30 milímetros, 30 vezes 10 elevado a menos 3 metros, sobre o momento polar de inércia que a gente acabou de determinar. Então, a tensão máxima de cisalhamento que pode agir nesse eixo é 70,87 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. E a tensão no ponto D? Vai depender do torque que está sendo aplicado. O torque continua sendo o mesmo, 3 vezes 10 elevado à terceira Nm, 3 kN/m. O momento polar de inércia continua sendo o mesmo. Por quê? Não mudei a seção transversal do eixo. O que eu mudei é o ponto onde eu desejo determinar a tensão, tá? Então, para o momento polar de inércia, é sempre o raio do eixo
independente se eu tenha mudado o local aonde eu desejo determinar a tensão. Então, o momento polar de inércia continua sendo o mesmo. O que vai mudar? A distância do centro do eixo, tá? Inicialmente, a gente queria tensão máxima, então eu queria tensão lá na parede do eixo. Agora eu quero a tensão no ponto D. Então, o que me interessa aqui é a distância do centro do eixo até o ponto D, que é 15 milímetros. 15 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a tensão no ponto D é 35,43 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Um valor menor do que a gente encontrou na tensão máxima, né? O que já era esperado, porque se eu tô num ponto mais interno, é uma tensão menor que é esperado. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. A distribuição de tensão em um eixo maciço foi representada em um gráfico ao longo de 3 linhas radiais arbitrárias. Então, aqui eu tenho as linhas radiais e estão indicando aqui a tensão que está agindo nesse eixo, como na figura abaixo. Determinar o torque interno resultante na seção. Então, aqui, ó, eu tenho um eixo de seção transversal circular, ele é maciço, foi indicado pra gente. Ó, essa setinha que tá aqui do centro do eixo até a parede é o raio, 50 milímetros. Então, o raio desse eixo, 50 vezes 10 a menos 3 metros. Essa linha que vai do centro até a parede mais externa e que está aumentando aqui gradualmente, ó, é a tensão que está sendo gerada, que está sendo indicada aqui, ó, 56 megapascal. 56 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. E o que está sendo perguntado aqui é qual torque que vai ser aplicado aqui nesse eixo que vai gerar essa tensão de 56 megapascal. Então, para a gente achar o torque, a gente tem que rearranjar a fórmula, né? Então, ó, a gente já sabe que esse valor de tensão que está indicado aqui é o valor da tensão máxima, porque é a tensão que está sendo desenvolvida aqui na parede, né? Onde eu tenho essa setinha maior. Então, ó, isolando o T, eu vou passar o momento polar de inércia para cá multiplicando e vou passar o raio para cá dividindo. Então, vai ficar que torque é igual a tensão máxima de cisalhamento vezes o momento polar de inércia sobre o raio. Esse eixo, ele é maciço, então o momento polar de inércia é π sobre 2 vezes raio à quarta. O raio é 50 milímetros, 50 vezes 10 a menos 3 metros. Então, o momento polar de inércia é π sobre 2 vezes o raio, que é 50 vezes 10 a menos 3 metros, elevado à quarta. Momento polar de inércia, 9,82 vezes 10 a menos 6 metro à quarta. Então, o torque vai ser a tensão máxima de cisalhamento, 56 megapascal, Meg é 10 a sexta, 56 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, multiplicado pelo momento polar de inércia, que a gente acabou de determinar, 9,82 vezes 10 a menos 6 metro a quarta, sobre o raio do eixo, que é 50 milímetros, 50 vezes 10 a menos 3 metros. Resolvendo aqui, ó, 10.998,4 newton metro, né? A gente poderia apertar o eng aí, daí a gente chegaria aí num valor aproximado de 11 kN metro. Ângulo de torção. O que é o ângulo de torção, então? É a deformação causada em um eixo de acionamento quando eu tenho um torque aplicado na extremidade desse eixo. Então, ó, se eu tiver uma extremidade do eixo presa e aplicar um torque na outra extremidade, o que a gente mede como deformação é o distanciamento de uma face em relação à outra. Então, aqui, ó, se eu marcar esse ponto P inicialmente e aplicar o torque, a gente vai verificar que esse ponto ele se desloca após a aplicação do torque, ele se distancia. E o que a gente mede aqui, ó, é esse ângulo aqui, né? É o quanto esse ponto se distanciou, é esse ângulo gerado. Do que depende o ângulo de torção? Depende do torque que está sendo aplicado. Quanto maior for o torque, maior vai ser o ângulo gerado. Depende do comprimento do eixo. Quanto maior for o comprimento do eixo,
também vai ser maior o ângulo gerado. Normalmente, quando você reduz o comprimento em eixos menores, você dificulta o ângulo de torção, né? Você diminui o ângulo de torção. Depende do momento polar de inércia e do módulo de elasticidade transversal do material. O módulo de elasticidade transversal do material, a gente já viu uma propriedade semelhante quando a gente falou de tensões axiais. Ele é similar ao módulo de elasticidade longitudinal, o ESão. Qual que é a diferença entre eles? O ESão, módulo de elasticidade longitudinal, ele é obtido num teste de tração, né? E ele representa a rigidez do material na direção longitudinal. O módulo de elasticidade transversal, ele é obtido num teste de torção, que é realizado numa máquina parecida com essa. Então, aqui, ó, eu prendo o meu corpo de prova aqui nas duas extremidades e é aplicado aqui torques cada vez maiores, gradativamente, até a peça romper. E aí é determinado o módulo de elasticidade transversal. Então, o módulo de elasticidade transversal é a rigidez da peça na direção transversal. O módulo de elasticidade longitudinal é a rigidez da peça na direção longitudinal. O ângulo de torção, se a gente fizer o dimensionamento dessa equação aqui, ele é adimensional, né? Porém, como a gente está medindo um arco trigonométrico, a gente expressa como radianos, porque o que está sendo medido é um arco de uma circunferência. Vamos fazer um exemplo para determinação de ângulo de torção. Para o eixo de aço com seção transversal cheia, então, seção transversal maciça mostrada, módulo de elasticidade longitudinal, né, a rigidez da peça na direção transversal, 77 gigapascal. Determine o ângulo de torção em A. Então, determine o ângulo de torção aqui, na extremidade da peça. Esse eixo está preso em uma extremidade e o torque está sendo aplicado na outra extremidade. Espécie o resultado em graus. Tá, então o ângulo de torção depende do torque que está sendo aplicado. E o torque que está sendo aplicado aqui, ó, 226 Nm. Depende do comprimento do eixo. O comprimento desse eixo é 1,8 metro. O momento polar de inércia, que vai ser determinado por uma seção maciça, então, π sobre 2 vezes raio à quarta. Como que eu vou achar o raio? Ó, essas duas setinhas aqui estão indicando para mim o diâmetro, e o diâmetro mede 30 milímetros. Se eu dividir o diâmetro por 2, eu tenho o raio. Então, o raio é igual a 15 vezes 10 a menos 3 metros. O módulo de elasticidade transversal foi informado no enunciado, 77 gigapascal. Giga é 10 elevado à nona. Então, 77 vezes 10 à nona newton por metro quadrado. Então, ó, eu tenho praticamente todos os dados aqui para calcular o ângulo de torção, só falta o momento polar de inércia para uma seção maciça. Então, momento polar de inércia para uma seção maciça, π sobre 2 raio à quarta, π sobre 2 vezes 15 vezes 10 a menos 3 metros elevado à quarta. Lembrando que aqui é o raio do meu eixo. Momento polar de inércia, 79,52 vezes 10 a menos 9 metro à quarta. O ângulo de torção, então, é igual ao torque, 226 Nm, vezes o comprimento, 1,8 metros, dividido pelo momento polar de inércia, 79,52 vezes 10 a menos 9 metro à quarta, sobre o módulo de elasticidade transversal, 77 vezes 10 a nona newton por metro quadrado. Então, eu tenho que o ângulo de torção é 66,44 vezes 10 a menos 3. Se eu dimensionar tudo aqui, vai ser adimensional, mas como estamos medindo o arco de uma circunferência, a gente expressa em radianos. Porém, essa medida radianos, para ver o quanto uma face se distanciou da outra, não é muito comum para a gente, né? A gente não tem muita familiaridade. Por exemplo, aqui a gente não tem noção do quanto girou efetivamente. Então, a gente costuma expressar o ângulo de torção em graus, para que fique numa unidade de medida que a gente tem mais familiaridade. Como que eu vou fazer isso?
Ó, uma circunferência em radianos mede 2π, né? Então, 2π radianos representam quantos graus? É uma circunferência inteira, então 2π radianos representam 360 graus. Esse valor aqui, esse ângulo que a gente determinou, né? Esse arco que a gente mediu, em radianos, mede quantos graus? Né? A gente vai montar aqui uma regrinha de 3 simples. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vai ficar x vezes 2π radianos, x vezes 2π radianos é igual a 360 graus vezes 66,44 vezes 10 a menos 3 radianos. Isolo o valor de x, então vou passar 2π radianos dividindo. Então, vai ficar 360 vezes 66,44 vezes 10 a menos 3 radianos, dividido por 2π radiano. Radiano com radiano é a unidade de medida, né? Corta, corta. 360 vezes 66,44 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes π. Lembrando que aqui é sempre melhor usar o π da calculadora mesmo, para que não tenha aí um grande arredondamento, tá? Então, resolvendo aqui, ó, 3,81 graus. Agora, a gente já tem uma noção maior de que não foi um ângulo de torção tão grande, né? Mas olhando aqui, a gente não teria, né, tanta facilidade de verificar isso, porque a gente não é tão familiarizado com essa unidade de medida. Por hoje é só, gente. Muito obrigada.